Primeira pergunta: quanto à lei que está em discussão de proibir de usar o termo pai e mãe, a igreja pode interferir? Faz parte da ideologia de gênero? Faz. E a igreja pode e deve. Mas, aliás, a igreja não. Nós, católicos. Por que a igreja não? Porque nós, leigos, somos chamados a agir no mundo. O nosso apostolado é no mundo. Nós somos alimentados pelos sacramentos, pela palavra de Deus, pelos sacerdotes. A função do sacerdote é a santificação do povo, não é ser padre de passeata. Agora, nós, leigos, podemos e devemos interferir ao máximo, podemos e devemos lutar para que isso não aconteça. Por quê? Porque apesar de ser um absurdo, simples, quer dizer, você pode proibir o uso dos termos pai e mãe em documentos, mas isso não vai fazer com que as pessoas deixem de ter pai e mãe. O que vai fazer é que o Estado esteja deixando de reconhecer mais um elemento da estrutura familiar que o Estado tem o dever de reconhecer. E nós, como súditos desse Estado, nós temos o dever de procurar evitar isso. Agora, é um dever nosso de leigos. Essa é a ação do leigo. Um padre, inclusive, ele não pode participar de política partidária. Um padre que seja candidato, ele é imediatamente suspenso. Ele não pode celebrar nenhum sacramento. Por quê? Porque não é a função dele. Participar de política partidária, legislativa, etc., é a nossa função de leigos. Agora, no Brasil, como nós vamos ver na última parte, no Brasil, a legislação ela não tem o poder que ela teria num país plenamente moderno, como a Alemanha ou os Estados Unidos. Então, o resultado é que, muitas vezes, o que acontece é que uma lei dessa simplesmente não cola, não pega. Então, ela frequentemente é irrelevante. A gente tem que pegar e ver bem se é um assunto de importância, se é uma coisa que vai causar realmente alguma diferença, ou se vai ser uma letra morta, um pedaço de papel assinado que não serve para nada. Mas, no caso, essa lei querendo proibir o uso de pai e mãe nos documentos, ela vai causar, pelo menos, uma diferença grande nos documentos de identidade, etc. e tal, e é mais um sinal de que o Estado está se afastando da lei natural, de que o Estado está enlouquecendo, o Estado está deixando de reconhecer a família, portanto, é uma coisa que pode e deve ser combatida por nós, leigos. Inclusive, está tendo um pessoal muito legal que está em Brasília fazendo um barulho danado no Congresso, e é uma coisa que a gente pode e deve participar. É uma das formas de participação. Por que eu digo uma das formas? Porque a gente tem milhares de maneiras de participar. Como eu falei, muitas vezes a gente vai ter uma participação mais ativa e mais forte, com mais efeitos, se a gente estiver fazendo, sei lá, um curso pré-vestibular comunitário. A gente deve participar da vida política no sentido lato, quer dizer, da vida social, da vida da comunidade. Não necessariamente do processo de criação de leis ou de administração do município ou do Estado. É uma participação que é bom fazer se a pessoa tem vocação, mas o nosso dever de participação não é restrito a nem esse tipo de participação é obrigatório. A gente não tem que participar da política partidária. A gente tem que participar da política. A gente tem que participar da organização da sociedade em que a gente vive. E no Brasil, nós vamos ver isso mais tarde, não hoje, no Brasil, a organização política não tem muito a ver com a organização social. Então, daí a gente vem justamente para a segunda pergunta. O princípio de participação não proibiria um cristão de dar votos nulos ou brancos? De que forma o princípio do mal menor sendo observado? Bom, ele não proíbe. Por quê? Porque justamente, como eu disse, é uma questão de fórum íntimo, se o valor que a gente considera que o voto venha a ter. A gente tem
uma população que, como eu mencionei antes, vai ter uma maioria esmagadora que vai votar porque o candidato é bonitinho ou porque ele distribui R$50 para balançar a bandeira na encruzilhada, e o voto da pessoa que vota porque ganhou R$50 ou ganhou uma torneira, não tem muita diferença, o voto de um ou de outro tem exatamente o mesmo valor do voto daquela pessoa que passou semanas, todas as noites em claro, pensando em quem votar. Então, o resultado é uma questão de fórum íntimo. Eu estou realmente participando, eu estou meramente me expressando. Se eu estou me expressando, será que eu votar nulo ou votar em branco não seria uma forma de repúdio mais radical? Por exemplo, tem, inclusive, a ideia de, poxa, que legal seria se todo mundo votasse nulo de repente para mostrar que não gosta desse povo que está aí. Mas se todo mundo... É impossível todo mundo votar nulo. Por quê? Porque tem um monte de gente, a maioria, que vai votar porque ganhou 2 tostões de mel coado. Então a questão é, o que eu estou fazendo com esse voto? Eu estou me expressando? Eu votar nulo ou em branco, ou eu me abster de votar e pagar os R$3 de multa, pode ser uma forma de expressão, de repúdio mais forte do que eu votar meramente no mal menor. Votar, ao invés de votar em Beelzebub, votar em Satanás. Então a gente pode e deve tomar essa decisão por conta própria. É uma questão de fórum íntimo. O que você está expressando ali? Como você quer expressar ali? Agora, o fato, e isso é o mais importante, o fato da gente ter votado, no Brasil especialmente, dadas as peculiaridades do nosso sistema, em que a maior parte das pessoas sequer se lembra em quem votou, o fato da gente ter votado não faz com que a gente tenha cumprido o nosso dever de participar. É o outro lado da moeda. O dever de participar não impediria de dar voto nulo ou branco? Não, porque é uma forma de expressão mais radical de um repúdio. Eu não quero nenhum desses que estão aí, eu não quero esse sistema. Você pode ou não pensar assim. É uma coisa que todo mundo é livre. Agora, por outro lado, o fato de ter se expressado, seja pelo voto no mal menor, seja pelo voto num candidato que a gente realmente acha muito bom, ou seja num voto de protesto nulo, em branco, uma abstenção, isso não é o cumprimento total do nosso dever. Nós continuamos tendo o dever de participação em toda a organização da sociedade. Nós continuamos tendo o dever de procurar organizar, de procurar fazer aquilo que está ao nosso alcance, fazer, como as coisas todas que eu mencionei, que são possíveis, dar aula de karatê para as mocinhas, até botar um biodigestor na favela, ou plantar mudas de Mata Atlântica, ou o que seja. Nós temos esse dever de participação, que não acaba na hora que a gente bota um voto. A gente não tem como, pelo voto, a gente transferir subsidiariamente todo o nosso poder e todo o nosso dever de participação. Não. Esse poder, esse dever, a gente continua transmitindo caso a caso. Só o que a gente está fazendo é escolhendo alguém para quem a gente está transmitindo ele, quando a gente vota no cara. Alguém e um partido, no caso dos votos proporcionais. A gente nunca deve esquecer que a gente pode estar votando no senhor Santinho e levando um louco para o Congresso porque está no mesmo partido. E aí entra uma outra questão que eu tinha me esquecido de falar, graças ao bom Senhor Deus, foi lembrada nas perguntas, que é essa pessoa que diz, mas eu não quero perder o meu voto, então eu vou votar no cara que está sendo mais votado. Por que alguém faz isso? Por uma questão simples. Dentro da maneira como o brasileiro vê a política eleitoral, a política partidária, e isso a gente vai voltar mais tarde, é um tema que a gente vai abordar mais profundamente, o brasileiro, graças a Deus, é personalista. Como eu falei anteriormente, a gente não acredita num prefeito perfeitamente esférico, flutuando no vácuo sem atrito.
A gente acredita que o fulano é o prefeito. E o fulano tem amigos, e o fulano tem inimigos, e o fulano tem interesses, e a gente vai lidar com ele como uma pessoa, graças a Deus. Muito mais realista do que acreditar numa encarnação da civilidade da cidade. E, por isso, a pessoa pensa, eu estou votando, eu estou escolhendo um padrinho para mim. E eu votar em alguém que não vai ser eleito é eu jogar fora a chance de eu ter um padrinho. Isso é errado? Não, não é errado. Agora a questão é, você pede tudo para o seu padrinho? Ou você recorre ao seu padrinho só quando você não consegue mais fazer a coisa? Quando você não tem a capacidade de fazer por conta própria? Nós temos que recorrer, sim, às instâncias mais altas, a prefeitura, o governo do estado, o governo federal, quando a gente não tem a capacidade de fazer. Aí a gente pede ajuda ao padrinho. Então você votar nulo, em branco, ou abstenção, como forma de dizer eu não aceito esse sistema, eu não aceito esses candidatos, é válido? É. Você votar num candidato que você acha realmente a pessoa ótima para aquele cargo, é válido? Igualmente válido. Você votar num candidato porque você pensa que ele é um mal menor do que o outro, é válido? Exatamente tão válido quanto. Você votar num candidato porque você quer ter um padrinho no poder, é válido? Tão válido quanto. Agora, o que a gente não pode esquecer é que a gente está elegendo um padrinho, não um tirano. A gente não está elegendo alguém que vai mandar na gente, ele não pode mandar na gente. A gente está elegendo alguém a quem a gente vai pedir ajuda quando todas as instâncias inferiores se houverem esgotado. Não dá, não conseguimos fazer isso, nem juntando a família, nem juntando a rua, nem juntando o bairro. Então a gente vai pedir ajuda para esse padrinho que a gente tem. Nenhuma dessas formas de escolher um candidato ou de se negar a escolher um candidato é errada. Cada uma delas está certa dentro da sua lógica. E cada um de nós tem o dever de pensar, muito bem pensado, o que está fazendo. Quer dizer, o que eu estou fazendo? Eu vou me abster de votar? Eu vou votar nulo? Eu vou votar em branco? Eu vou votar num mal menor? São todas hipóteses um pouco dolorosas? Ou eu vou votar nesse cara porque, poxa, finalmente apareceu um candidato bom? Ou eu vou votar nesse cara porque ele vai ser um bom padrinho? São votos positivos, ao contrário dos votos negativos anteriores. Todos eles são válidos. Agora, compete a cada um de nós pensar o quanto que a gente está fazendo isso. Se a gente votando num padrinho, não vai estar aumentando ainda mais essa violação do princípio da subsidiariedade, que é essa dependência em que as pessoas se colocaram nas últimas décadas em relação a essa oligarquia de políticos. Né? Será que eu não estou aumentando essa dependência? Será que eu não estou tornando o Brasil um lugar menos democrático? Escolhendo esse padrinho? Ou escolhendo esse candidato? Será que eu vou votar nesse candidato porque ele é bonito? Eu me lembro que a minha esposa uma vez chegou e disse, tem um candidato aqui que é tão bonitinho. Você descobre para mim o que ele pensa? Aí eu peguei e fui na internet e vi, o cara só propunha barbaridade. Aí eu falei para ela disse, que pena, era tão bonitinho. Né? Quer dizer, não deixa de ser um critério para uma escolha preliminar ele ser bonitinho. Agora, se é um bonitinho que só vai fazer barbaridade, poxa, gente, pelo amor de Deus, não vale a pena ajudar a botar esse cara lá em cima. Né? Não adianta, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né?